Doutor Christopher, Diga lá, tudo bem? Uma vez que nós nos vimos foi no FGV, você está lembrado? Verdade, sim. Né? Então, eu vim falar com você sobre um tema assim, que eu não sei nem se esse é o lugar e nem se essa é a forma. Manda abraço. Sobre eleições de 2020. Eu quero me candidatar lá na minha cidade, Campo Belo, 55 mil habitantes, e sou filiado ao Partido Novo desde o ano passado. Vai quase completar um ano agora. Só que me parece que a diretiva nacional quer priorizar cidades grandes. Eu acho até que em Minas a gente tem batalhado e acho que nós vamos conseguir isso, flexibilizar para cidades um pouco menores, mas tem um parâmetro que o partido ainda não abriu mão e eu acho que ele não vai abrir, que é que as cidades tenham 150 filiados, que para uma cidade do porte de Campo Belo é muito. Então, eu acho... Contribuindo com no mínimo R$30 por mês é complicado para a gente. Fica pesado para cidades menores. Então, eu acho que nós vamos conseguir romper a diretiva dos 300 mil habitantes, espero que a gente consiga em Minas Gerais, e ter outras cidades que não têm 150 mil habitantes, mas vão ter candidatos, porque vão ter mais de 150 afiliados, mas acho que nós não vamos conseguir chegar em cidades do porte de Campo Belo nesse primeiro momento. Então, eu acho, Christopher, acho que isso não deve interromper sua vontade de participar, nem atrasar a vontade de participar. E agora, o que faz? Eu acho que essa adesão do partido com a qual eu concordo médio, a vantagem do Novo é como ele separa o ambiente político do ambiente de administração do partido. A minha opinião sobre isso também não significa nada, né? Então, assim, a adesão do partido está tomada. Eu acho que em várias cidades nós vamos ter de caminhar na direção das pessoas construírem uma alternativa partidária enquanto o Novo não chega. Então, acho que você, querendo participar da eleição e achando que o ambiente é próprio, que o momento é próprio para você, você tem que construir um outro ambiente partidário para você, ainda que seja uma casa provisória. O Marcel Van Hatten viveu isso no Rio Grande do Sul, sendo deputado pelo PT. Pelo PT. Eu vivi isso ficando albergado quase 20 anos no PSDB, porque não existia Novo. Então, assim, acho que para quem está numa cidade que não vai ter candidatos, é como se o Novo ali não existisse. Então, assim, eu acho que não é nem crítica possível se fazer para quem está numa posição dessa. No seu caso, nós temos até casos mais graves que o seu, que nós temos casos de alguns candidatos a deputado federal e estadual que foram muito bem votados nas suas cidades e que as cidades não vão cumprir o requisito mínimo. Então são pessoas que já participaram do processo eleitoral, já foram bem votadas e que teoricamente têm plenas condições de disputar eleição prefeito, eleição vereador, e que pela regra do partido, o partido não vai lançar candidato lá. Eu acho absolutamente normal que essas pessoas nesse momento falam, olha, eu preciso buscar uma alternativa para conseguir tentar interferir no ambiente político. Eu acho que isso A troca de partido depois, por exemplo, no caso de ser eleito, é possível? Depois que você tiver eleito, você vai ficar durante todo o seu mandato preso no partido onde você está por uma questão de fidelidade partidária. Por isso a importância de não escolher qualquer partido. É claro que nós não vamos encontrar nenhum partido como o Novo, mas mesmo dentre os outros, há uns e outros, né? Então, assim, acho que é importante, se você for mesmo se candidatar, acho que você precisa tentar entender qual partido te daria a independência necessária para que você não virasse carrapato de partido, que isso é um Nós negócio estamos numa perigoso. situação lá de que há 25 anos o mesmo grupo político que domina a governa cidade, inclusive na questão partidária. Os sobrinhos, os filhos, as esposas, todas estão dominando os partidos. E você sabe que é por isso que o Novo não quer ir para cidades menores imediatamente? A política nas cidades menores do Brasil, ela é uma política muito corporativa, familiar. E o Novo tem uma preocupação que eu entendo, que é ele não ser capturado por essa forma de praticar política numa cidade menor. De uma família pegar e, na hora que você vê, a família envelopou o partido na cidade, você não consegue ficar livre dela, porque tem a questão da votação direta para a eleição dos diretórios municipais. Então, assim, é uma preocupação, apesar de prejudicar a gente no ponto de vista de timing político, é uma preocupação que eu entendo do diretório estadual. Eu ia até te fazer uma provocação, você fala, então você acha que eu devia ser candidato? Eu falei, eu acho que quando a gente resolve ser candidato, a gente tem que responder uma primeira pergunta. Nós temos onde buscar os votos necessários para que a gente seja eleito? Porque se a gente não tiver, é melhor a gente tentar organizar a nossa vida política para uma outra eleição do que participar de uma eleição onde não há nenhuma perspectiva de estruturação de uma campanha vitoriosa. Então, eu acho que você tem duas perguntas a responder. Para qual público você vai estar falando e se esse público é grande o suficiente para te garantir o número de votos que você precisa, e em qual contexto partidário você teria que se inserir no momento em que o Novo resolve não lançar a candidatura em Campo Belo,
para que você não sirva de trampolim para projetos dos outros ou para projetos com os quais você não tem alinhamento. Então, e aí, na cidade menor é mais difícil porque os partidos são mais... Você tem uma característica de propriedade ainda maior, né? O partido tem propriedade. E lá nós temos uma característica também que é o seguinte: o vice-prefeito que vai ser candidato à reeleição, a despeito de muitas críticas que ele tem enfrentado e de uma alta impopularidade, ele é filho de um deputado federal, o deputado Mauro Lopes, irmão do Adalto Clever Lopes, que era presidente da Assembleia. Então o nosso medo é de que ele procure os diretórios estaduais e interfira nas questões lá municipais. Sempre acontece, sempre acontece, igual aconteceu com o Márcio Lacerda recentemente e outros. Então, assim, teria que ser um isso vai acontecer. O Novo não podendo fazer isso, eu fico assim um pouco sem saber. A questão dos votos é até um pouco tranquila. Claro que eu não posso menosprezar os candidatos e não posso afirmar que eu posso ser eleito com tanta facilidade, mas assim, existe possibilidades boas. Estão muito ruins. Você já segmentou o público com quem você quer falar, já sabe o tamanho disso. As formas, assim, acaba que você e Gabriel são referências assim, para a juventude, assim, a forma como vocês se comunicam com o público. Então, assim, nós vamos seguir essa... Eu acho, Christopher, você falou do Gabriel, o Gabriel tem uma experiência, o Gabriel tem uma diferença brutal da forma como ele chega política em relação a mim, quando ele olha para partido. O Gabriel acha que partido é um mal necessário, eu acho que partido é uma potência de soluções positivas que a gente transformou num caos completo. Mas eu acho que os partidos são importantes, que eles podem ter um papel importante na construção democrática. Mas, no momento em que o Novo não está presente em Campo Belo nas eleições, o Gabriel pode te ajudar a pensar uma lógica de cláusula de independência. Ou seja, será que você consegue convencer um partido local a te dar uma cláusula de independência para que você consiga ficar alinhado com a sua ideologia? Então, assim, eu acho que isso, ele tem uma experiência bem sucedida aqui de ser do partido do prefeito e ter conseguido até agora se manter sem nenhuma punição partidária, independente do prefeito nas discussões. Acho que talvez você devesse pensar numa coisa parecida, se você for efetivamente optar por uma filiação a uma partido até o limite do prazo de filiação, 6 meses antes da eleição. Exatamente por saber dessa sua crítica assim, aos partidos que eu falei com o Gabriel anteriormente, mas sabia que ele tem um pensamento diferente ao seu em relação a essa lógica partidária. Eu acredito em construção de grupos, sabe, Christopher? Eu acho que mudar a política sozinho é muito difícil. E essa lógica do não me importar com qual partido eu estou faz com que o eleitor não consiga ler exatamente em quem ele está votando. Eu tenho uma tranquilidade, quando alguém vota num candidato novo, a gente falava isso na época da campanha dos 29 candidatos a vereador em Belo Horizonte, a gente falava, qualquer um de nós que ganhar, todo mundo ganha. E eu tenho assim firme que quase todos os candidatos de 2016 se sentem representados no meu mandato. Então eles, de alguma forma, entendem que eles foram muito importantes para que eu fosse eleito. Sem eles eu não teria sido eleito. Eu não tive os votos. Aliás, nenhum vereador em Belo Horizonte tem os votos do seu próprio coeficiente há mais de 20 anos. Mas eu não tive os votos necessários para ser eleito sem os votos do Novo. Então eles foram muito importantes para mim. Por outro lado, eu acho que eu consigo responder a eles o que eles esperam de uma candidatura. E isso é partido para mim. As pessoas que estão alinhadas num conjunto de valores e você tem a segurança de que as pessoas te representam naquilo que elas estão fazendo. A gente agrada 100% das pessoas do núcleo partidário? Não. Mas isso também mas eles também cobram da gente para que a gente vá se ajustando, ou eles vão se ajustando, e isso é uma construção coletiva ali. Eu acho que no momento em que você se transforma num freelancer eleitoral, você pode até ter uma carreira longa, mas ela dificilmente vai ser produtiva. Né? Porque você não sai do outro lado com nada realizado de concreto se você não tiver grupo estruturado para conseguir mudar a realidade. Por isso é que eu acho assim, talvez seja a última abordagem parecida com essa do Gabriel num primeiro momento para você, porque você não tem a presença do Novo nesse momento. Mas eu não te recomendaria isso como uma solução política de médio prazo. Porque a ideia é, portanto, entrar no partido, disputar as eleições e depois caminhar, porque o Novo é aquilo que se alinha ao que eu penso. Eu acho que funciona, a ideia é boa, funciona bem, acho que o caminho a seguir é esse mesmo, Christopher. Lamento que eu não vejo a possibilidade da gente ter candidatura em mais cidades. No meu sonho, assim, a gente lançaria candidato a umas 100 cidades. Não acho que a gente vai chegar a 30. Mas
Mas, por outro lado, eu ouço o diretório falando isso e fico vendo, eu que morei até os 15 anos em Araxá, e eu lembro como é que os partidos lá tinham cara de uma pessoa. Eu falo, gente, realmente o Novo tem